Bom dia. Bom dia, meus alunos. Hoje vocês vão ter uma aula um pouco diferente das aulas anteriores, tá? Nós vamos fazer uma breve revisão do que vimos até aqui. Nós vamos revisar o nosso capítulo 1. Revisar o nosso capítulo 1, tá? Onde nele nós tivemos alguns tópicos. Vamos lá. Primeiramente, nós vimos um pouco sobre a necessidade em que a coleta de dados, nós temos a necessidade de coletar dados para poder chegar a algumas conclusões, tá? Para isso, nós precisamos de alguns conceitos matemáticos. O nosso primeiro conceito matemático que nós precisamos é a questão da razão. Então, primeiro nós temos a parte da razão, tá? Razão nada mais é do que a divisão entre dois números reais. Lembrando que um deles, né, que é o nosso termo B, ele tem que ser diferente de zero, porque não existe a divisão por zero. Eu não tenho como dividir algo por zero. Então, eu tenho que a razão entre A e B, sabendo que o meu B tem que ser diferente de zero, tá? Professora, como assim razão? A divisão entre dois números, tá? Para depois dessa parte de razão, eu conseguir chegar no que eu quero, que é a minha proporção. Porque a proporção, ela vai ser exatamente a minha proporção ela vai ser exatamente a comparação entre duas razões, tá? É quando eu pego uma razão e digo que ela é igual a uma segunda razão. Certo? Então, foram os dois primeiros conceitos que foram vistos. Razão e proporção. Razão é a divisão entre dois números. Proporção é quando eu faço a comparação entre essas razões e eu afirmo que elas são iguais. Aqui, a partir disso, nós vamos fazer aquele nosso conhecida regrinha de 3, tá? Que é quando eu vou ter 3 valores e eu estou procurando pelo quarto valor, tá? Por isso que o nome é regra de 3. Qual é a parte importante com relação à proporção? A minha proporção, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser diretamente ou inversamente proporcional. Então, eu tenho proporção diretamente e inversamente. Diretamente proporcional é quando, um exemplo, quanto mais eu trabalho, certo? Mais rápido eu vou terminar o meu serviço, tá bom? Então,
Quanto mais dever eu tenho para fazer, quanto mais cedo eu começar a fazer, mais rápido eu termino. Todos esses valores são exemplos de coisas diretamente proporcional. Inversamente proporcional, por sua vez, é quando algo aumenta e quanto mais eu faço, menos eu vou ter no outro. Por exemplo, em uma construção. Em uma construção, quanto mais pessoas estiverem trabalhando nela, menos tempo eu vou levar para terminar. Certo? Porque se eu tiver só um pedreiro, vai demorar mais tempo do que quando eu tenho 2 pedreiros. Se eu tiver 2 pedreiros trabalhando em uma obra, ela vai terminar mais rápida do que se for só um pedreiro trabalhando. Então, por isso que eu tenho a proporção diretamente e inversamente proporcional. Não se preocupem que nós vamos chegar ainda na parte de resolução, tá bom? Aqui é levando em consideração a forma de razão. A razão, aí eu tenho a proporção, que é quando eu faço a comparação entre elas. Só que quando eu faço a divisão dessa minha razão, quando eu divido, né? Que vou escrever o número de forma decimal, o que que acontece? Acontece que quando eu faço a divisão, às vezes, e quase sempre, a minha divisão não é exata. Então, quando ela não é exata, para não ter que escrever vários números, eu vou usar critérios de arredondamento. Critérios de arredondamento. O critério de arredondamento nada mais é do que um exemplo. Eu tenho o número 35,647. Olha só. 35,647. Esse número, ele de certa forma ele está grande, porque tem 3 casas decimais, ó. Tá? Então, eu uso o critério de arredondamento. Primeiro critério. Vamos reduzir para 2 casas decimais. Se eu tenho 35,647, se eu quiser escrever só 2 casas decimais, eu vou verificar bem que esse número, ó. Tá? É o 7. Pela regra, diz que se o número for maior do que 5, eu aumento o algarismo que está antes. Aumenta 1. Então, ficaria 35,65. 35,65. Tá? Já reduziu. Mas eu quero que fique só com uma casa decimal. Por que eu usei esse exemplo? Porque era exatamente para vocês verem o que acontece quando o número é o 5. Quando o número é o 5, é o seguinte. Eu tenho 35,65. Você vai verificar, o 35,65 tá mais perto do 35,6 ou do 35,7. Nesse caso, como é o 5, eu posso arredondar tanto para mais, escrever 35,7, ou permanecer em 35,6 para menos. Tá bom? Se eu fosse levar em consideração todo o número inicial, que era 35,647, eu já ia escrever que ele vale aproximadamente, aqui é 47, quer dizer que vai arredondar e permanecer no número, que é o menos, tá? Então, vai ficar 35,6. Porque 47 é menor do que 50. Tá bom? A partir dessa parte, nós chegamos em porcentagem. Que a porcentagem nada mais é do que uma razão por 100. Tá?
Uma porcentagem é quando eu tenho uma razão por 100. É quando eu quero fazer 5 sobre 100. Ó, porcentagem é uma razão por 100. Eu tenho aqui 5 por 100. Escrevo na forma decimal, escrevendo na forma decimal, eu vou ter 0,05. Ou 5%. É esse símbolozinho aqui representa o por 100. Então, é 5%. Tá bem? Esses termos e conceitos matemáticos, eu preciso dele porque é a parte principal, é o meu conhecimento básico, para que eu possa entrar na parte do nosso assunto em si, que é a coleta de dados, tá? Nós temos coleta de dados. O que é a coleta de dados? Para que serve a coleta de dados? A coleta de dados, ela leva em consideração conceitos estatísticos, que normalmente eu utilizo, e principalmente para a questão de pesquisas, tá? Campanhas políticas, se em uma determinada cidade uma pessoa quer abrir um empreendimento, ele vai verificar qual ponto na cidade está necessitando, certo? Porque existem alguns tipos de estabelecimentos comerciais que, dependendo da minha população, certo? Que é a população. O que é a população? A população são as pessoas daquela região. Então, se naquela região é uma região onde mora muito idoso, não convém eu abrir um estabelecimento comercial que é mais voltado para jovens, tá bom? Porque a população da região ela é mais composta por idosos. Então, como é que eu vou abrir um estabelecimento comercial naquele local onde ele é composto mais por uma população de idosos, tá? População, sim, população. Vamos lá. Então, na parte de coleta de dados, nós temos primeiramente o termo população. População, tá? A população é o conjunto de todos os elementos que vão ser investigados em uma pesquisa. População são todos os elementos. Todos os elementos. O que acontece? Quando a minha população ela é muito grande, tá? A sua quantidade de indivíduos que eu vou necessitar investigar a opinião deles para minha pesquisa, quando o valor é muito grande, que é o que acontece quando nós estamos em época política, tá? Porque na época política, qual vai ser minha população? Na época política, a minha população vão ser apenas as pessoas que votam, tá? Então, eu não vou botar na minha pesquisa para participar ou para eu fazer perguntas para uma pessoa que ela não vota, que ela não é um eleitor, tá? Então, na população, dependendo do tipo de coletas que eu quero, eu vou levar em consideração a minha população. Se eu vou fazer uma pesquisa para algo relacionado apenas para mulheres, tá? Na minha população, dentro da minha pesquisa, homens não vão participar dela, tá bom? Eu tô levando em consideração só dois gêneros nesse caso, tá? Só homem e mulheres, tá bom? Aí, o que acontece?
Quando essa minha população, ela é muito grande, eu pego uma parte dela, que eu vou chamar de amostra. E essa pequena parte dela, aí sim, vai ser exatamente as pessoas que eu vou voltar para fazer a minha pesquisa. A amostra, ela nada mais é do que um subconjunto da população, que ele é finito. Amostra, subconjunto, finito da população. Isso aqui, ó. Eu tenho o meu todo e eu tenho essa pequena parte, tá? Essa pequena parte é a minha amostra. E aqui o todo é a minha população. Na parte de coletas de dados, se eu vou fazer uma pesquisa e a minha população for muito grande, não convém eu fazer a pergunta para toda a população. Eu uso só uma pequena parte dela. Então, eu vou usar só a amostra. Para que eu possa realizar a pesquisa, eu vou necessitar de variáveis. As variáveis nada mais é do que... são basicamente as perguntas. Então, são as variáveis, tá? Ela é uma característica ou um atributo estudado, tá bom? Essa minha variável, por sua vez, ela pode ser qualitativa ou quantitativa. Eu tenho a minha variável. A variável, eu vou botar aqui de maneira mais clara para que vocês possam entender, são basicamente as minhas perguntas. As perguntas durante a minha pesquisa, tá bom? Essa minha variável, ela pode ser qualitativa ou quantitativa. Bom? A minha variável qualitativa são aquelas que exprimem qualidades ou atributos, tá? É quando, para minha pergunta, eu vou falar sim, não, bom ou ruim, tá? Então, para minha resposta, a variável, que é a pergunta. Se a minha resposta for levando em consideração uma qualidade ou atributo, quer dizer que a minha variável é qualitativa. Então, eu levo em consideração uma qualidade ou atributo. Já a minha variável quantitativa, eu vou dar valores como resultado, tá? Então, vão ser números. Então, variável quantitativa, a minha resposta, ela vai em números. Exemplo, você vai perguntar para a pessoa quantos irmãos você tem. Ela vai lhe dar uma resposta em números, tá bom? Então, aí eu vou ter uma variável quantitativa. Depois que eu coletei esses meus dados, primeira parte é eu verificar o que eu quero pesquisar. Depois que eu verifico o que eu vou pesquisar, eu determino a população. Quando a população é muito grande, eu reduzo, pego só uma parte da amostra. Vou formular o questionamento que essas pessoas vão responder, vão ser minhas variáveis. Se a resposta dela for qualidade, ela vai ser uma variável qualitativa. Se a resposta dela for um número, então ela vai ser uma variável quantitativa, tá? Depois que eu fiz todas essas partes, terminei a parte de coletar, de fazer essas perguntas,
eu vou passar agora a organizar essas minhas respostas, tá? Daí, nós passamos para a parte de organização, que é quando eu vou organizar os meus dados, tá? Então, eu vou organizar e apresentar os dados. Organizar e apresentar dados. Tá bom? Quando eu chego nessa parte de organização e apresentação de dados, eu tenho que verificar como que eu faço isso de maneiras mais claras para que as pessoas consigam compreender. Para isso, vamos lá lembrar, na época, por exemplo, de pesquisa política, tá? Na época de pesquisa política, normalmente, os dados são apresentados em forma de gráfico, tá? Para eu montar esse gráfico, eu levo em consideração vários fatores, inúmeros fatores, tá? Que no livro de vocês nós temos alguns, como a distribuição de frequência, tá? Aí essa minha frequência, ela vai ter a frequência absoluta, a relativa, a percentual, que aí eu vou chegar exatamente onde eu quero. Vou chegar na parte da apresentação desses meus dados, que eu vou usar gráficos, que eles podem ser gráficos de barra, então eu vou chegar em gráficos. Que meus gráficos podem ser gráficos de barras, certo? Que esse gráfico de barras, ele vai ser da seguinte forma. Ele pode ser vertical ou horizontal. Olha. É um gráfico. Vamos lá. O gráfico de barras, ele vai ser assim, ó. É quando eu tenho essas colunas. Gente, não repara no desenho, não, tá? Olha, ó. Tá aqui. Quando esse meu gráfico de barras, as minhas barras, elas estão parecendo prédios, eu vou ter um gráfico de barras vertical. Então, aqui são barras verticais. Quando essas minhas colunas, elas estão aparecendo de forma deitada, ó, eu vou ter um gráfico de barras horizontal. Barras horizontal. Tá? Vou ter ainda um outro tipo de gráfico, que são o gráfico de setor, que ele é mais conhecido como gráfico de pizza, tá? Mas o nome dele é gráfico de setores. Ou de pizza. Não, ele é uma bolinha, que ela não tá legal lá, não tá essa bolinha bem redondinha, tá? Mas ela é uma bola e ela vai ser dividida em fatias. Quanto mais fina a fatia, quer dizer que menor é o valor dela, tá bom? Lembrando o quê? Lembrando que sempre a soma dessas minhas fatias, a soma sempre vai dar 100. Sempre tem que dar 100% essa soma aqui, ó. Por que que tem que dar 100%? Porque a pesquisa, ela sempre tem que chegar no resultado de 100%. Tá? Essa. Então, o meu gráfico de setores, ele vai sempre totalizar, quando eu somar os valores, ela vai dar 100%. Vamos colocar aqui os valores. Então,
Deixa eu ver aqui. Aqui tá quase a metade, né? Então, vou botar aqui 40. Com esse aqui 10, que dá exatamente a metade. Então, aqui 20. E aqui 30%. Ao somar esses valores da pizza, eu vou chegar em 100%, tá? Nós temos ainda o gráfico de linhas, que durante a parte do Covid, agora, não sei se vocês assistem o jornal, deveriam, quando vão dar o resultado da quantidade de mortes, por exemplo, o gráfico tá em linha, que é para poder você verificar exatamente a inclinação dela e analisar se tá subindo ou se tá tendo queda no número de pessoas que morrem por dia, tá? Então, eu tenho o gráfico de linhas. Esse meu gráfico de linhas, ele vai estar sempre, ó, notem que quando eu faço o gráfico, ou o meu gráfico de barras, ou o meu gráfico de linhas, eu sempre vou usar essa questão do eixo, tá? Eixo X e Y, que é para poder organizar melhor o meu gráfico. Quando a gente estiver fazendo a parte de construção de gráfico, aí dá uma olhada melhor nisso, tá bom? Que o gráfico de linhas, ele é assim, ó, tá aqui, aí sobe, aí desce, aí continua e vai. Esse é o gráfico de linhas. É isso aqui, ó, que é o gráfico, tá bom? Gráfico de linhas. Tenho ainda um outro tipo de gráfico, que é o pictograma. Que o pictograma, normalmente encontramos ele em livros de geografia, que é levando em consideração, por exemplo, o tipo de produto, né, que aquela região sobressai. Aí eles usam figurinhas para representar a quantidade, tá? Por exemplo, a quantidade de bois naquela região, né, que são exportados. Aí, no gráfico vai ter um desenho de um boi, e aí representa a quantidade. Quanto mais desenho de boi, maior é a quantidade que ele faz. Se for, por exemplo, venda de milho, exportador de milho, aí vai ter lá o desenhozinho do milho, tá? Esse tipo de gráfico é o pictograma. Uso desenhos nele para representar as quantidades. E aí nós temos a parte das planilhas eletrônicas para podermos construir o gráfico. O que é uma planilha eletrônica? Primeiro, a planilha eletrônica, você vai precisar de algo eletrônico, tá? Você vai auxiliar para que você possa fazer a construção do gráfico, você vai precisar de um meio eletrônico para fazer isso. Pode ser um tablet, pode ser o seu próprio celular. Normalmente, nós usamos o computador e usamos o programa Excel para fazer essa planilha. Eu vou pegar aqui o livro de vocês para mostrar, ó. Aqui, ó. Eu tenho aqui planilhas eletrônicas, tá? E essa minha planilha eletrônica tá aqui. Isso aqui é mais ou menos da tela do computador, como fica a planilha, quando eu abro a planilha do Excel. E aí, eu tenho alguns campos nela, ó. Eu tenho o dia da semana, final da placa, frequência absoluta, relativa e percentual, que eu já havia citado para vocês que existem esses 3 tipos de frequência. Essa minha planilha, ela foi levando em consideração a quantidade de carros, o final da placa que passava, tipo, de segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira. Existem locais onde a frota de carros, ela é muito grande. Para não ter um fluxo muito grande, eles dividem por dia da semana que aquele carro pode estar transitando. Então, dia de segunda-feira, só podem transitar carros com a placa 1 ou 2, certo? Ou naquele local, imagine a situação, naquele local, ele está verificando por dia a quantidade de placas que passa naquela região. Então, na segunda-feira, ele verificou apenas placas com final 1 e 2, viu que passaram 28 carros naquele dia. Na terça-feira, o final da placa 3 ou 4, 25 passaram. Na quarta,
5 ou 6, o final da placa, foram 21 carros. Na quinta-feira, com o final da placa 7, 8, foram 23. Na sexta-feira, com o final da placa 9 ou 0, foram 23 carros. Ao todo, naquela região, passaram 120 carros. Baseado nesse total, eu vou ter a minha frequência relativa, que é quando eu vou usar o nosso primeiro termo lá matemático, do conceito matemático que nós vimos, que é a razão. O que eu vou fazer? Eu vou fazer 28 dividido por 120, vou chegar no valor de 0,2333. Pego 25 dividido por 120 e assim eu faço com cada um desses valores, tá? E aí eu tenho exatamente a minha frequência relativa. Quando eu pego esse valor da minha frequência relativa e escrevo em porcentagem, eu tenho a minha frequência percentual, tá bom? Não esqueçam que qualquer dúvida vocês podem tirar com os professores de vocês. Cada turma tem um professor, tá? Eu, por exemplo, sou a professora da turma do primeiro ano A integral. E vocês têm ainda a professora Erlene, a professora Fernanda, tá? E demais professores, onde vocês vão tirar dúvidas direcionadas para cada um deles também, tá, gente? Olha, e nós concluímos. Vamos só dar uma pincelada aqui mais ou menos rápida. Aqui. Notem que aqui eu tenho tabela, certo? Nessa minha tabela, os meus dados estão em forma de porcentagem. Tenho aqui um gráfico de setores ou gráfico de pizza. Aqui embaixo, ó, eu tenho uma outra tabela, onde nessa tabela eu tenho valores, que esses valores são valores absolutos, que são números que estão, de certa forma, representando o número de assinaturas em milhões, tá? Tenho aqui um gráfico de linhas, onde eu tenho linhas de cores diferentes para poder fazer a comparação entre as regiões, ó. Cada linha dessa daqui é para fazer a comparação de uma região. E tenho aqui mais um outro tipo de gráfico, que esse é meu gráfico de barras, nesse caso, barras verticais. Espero que vocês tenham aproveitado a aula. Nós vamos nos encontrar novamente em algum outro momento, tá? Estudem, tirem as dúvidas com os professores, não fiquem com a dúvida para vocês. Se precisar, podemos marcar uma reunião pelo Meet, tá? Onde assim nós vamos ter o contato visual um com o outro. E vamos utilizar o Meet mais para dúvidas, tá? Então, até a próxima. Tchau, tchau.